Salve, salve galera do Central HQs! Bem-vindos a mais um vídeo resenha aqui do canal. Eu me chamo Fernando e hoje nós vamos falar de um lançamento muito aguardado da Mitos Editora. E pelo que eu fiquei sabendo, vendeu muito bem na pré-venda. Parece que a Mitos acertou no formato da publicação. Eu estou falando de Dylan Dog Omnibus Volume 1, O Despertar dos Mortos-Vivos. Uma publicação que compila as 6 primeiras histórias do personagem, criação de Tiziano Sclavi. Material bem volumoso, formato italiano, bom acabamento gráfico, ótima escolha de capa, que inclusive é a capa da primeira edição, olha só. Material que conta com capa cartonada e orelhinhas, e nessa orelhinha aqui nós temos uma bio do criador do personagem, Tiziano Sclavi. Papel offset preto e branco. São 600 páginas de história, galera. Ao preço de R$ 149,90, dá para você achar com desconto. O link está na descrição desse vídeo. As 6 histórias são escritas pelo Tiziano Sclavi, que já era um romancista conhecido lá na Itália, e essa foi a criação que ele fez para a Sergio Bonelli Editora. As histórias são desenhadas por artistas diversos. A primeira é do Ângelo Stano, a segunda do Gustavo Trigo, a terceira do Giuseppe Montanari, a quarta do Corrado Roy, que desenha demais, a quinta do Lucas Del Uomo e a sexta do Gustavo Trigo. Bom, eu já vi algumas pessoas dizendo que o Dylan Dog é uma espécie de cópia do John Constantine da DC Comics, e isso não é nem um pouco verdadeiro. Apesar do John Constantine ter sido criado antes do Dylan Dog, lá nas páginas do Monstro do Pântano, enquanto ele era escrito pelo Alan Moore, o Dylan Dog ele veio a ganhar a sua primeira aparição em 1986, enquanto a série mensal do John Constantine, salvo engano, foi em 1989, cerca de 3 anos depois. O John Constantine, que aparece nas páginas do Monstro do Pântano, ele é apenas um coadjuvante, ele está atrelado ao contexto das histórias do Monstro do Pântano. Não são histórias pessoais que ele precisa resolver, como é o caso da série mensal. Então, se a gente for analisar por esse aspecto, o Dylan Dog teve histórias próprias antes do John Constantine. Sem falar que existem vários outros elementos dentro das histórias do Dylan Dog, principalmente o teor cômico, que afasta consideravelmente das histórias do John Constantine. A semelhança entre os dois é que são ingleses e lidam com o sobrenatural. No caso do Dylan Dog, ele é um investigador de pesadelos. Antes de eu falar sobre as histórias que estão compiladas dentro dessa publicação, quero fazer um apanhado geral aí sobre o protagonista e as suas histórias. O Dylan Dog ele é um ex-agente da Scotland Yard. Ele saiu e agora trabalha como um detetive particular. Só que ele não atua em casos comuns, mesmo aqueles que envolvem serial killers, homicídios. Não, tem que ter algo a mais, um quesinho de bizarro, de estranho ou até mesmo de sobrenatural. Ele é acompanhado pelo Groucho, que é basicamente uma homenagem ao ator Groucho Marx. Aliás, referências a filmes, a literatura, é o que a gente mais vai encontrar dentro das histórias do Dylan Dog. A própria fisionomia do protagonista é baseada no ator Rupert Everett, que fez bastante sucesso lá na Inglaterra. Assim, o que não falta nas publicações do Dylan Dog são essas referências cinematográficas, principalmente no terror. Jorge Romero, Dario Argento, aqui ó, O Despertar dos Mortos-Vivos. Isso deve dizer algo para vocês, né? Aliás, nos anos 90, a publicação do Dylan Dog chegou a ultrapassar em vendas a série do Tex, vendendo mais de 1 milhão de exemplares por publicação. Realmente fez um estrondoso sucesso lá na Itália. Mas voltando aqui às histórias que nós temos compiladas dentro dessa publicação, começando pela primeira história, que faz uma homenagem a Jorge Romero, né, com O Despertar dos Mortos-Vivos, nós vamos ser apresentados a um dos principais antagonistas do Dylan Dog, que é o Dr. Chabaraz,
que inclusive apareceu naquele crossover do Batman com o Dylan Dog, lançado recentemente aqui no Brasil pela editora Panini e que teve resenha aqui no canal Central HQs. E aproveitando essa oportunidade, eu quero fazer aqui um meia-culpa e uma correção em relação à resenha que eu fiz, e aí foi por falta de conhecimento da minha parte, visto que eu não tinha lido as primeiras histórias do Dylan Dog. Aqui no Brasil elas saíram, se eu não me engano, uma única vez pela editora Conrad, então trata-se aí de uma republicação dessas primeiras histórias do Investigador de Pesadelos. Eu comentei que aquela caixinha onde o Dylan Dog guarda a sua flauta, que continha uma bomba, isso em relação ao crossover, foi uma descaracterização do Investigador de Pesadelos por parte do roteirista, que não é o modus operandi dele agir. Lê do engano! Na verdade, aquela introdução do crossover, ela é basicamente uma reprise dessa primeira história, de uma forma mais resumida. Então aqui nós vamos ter justamente aquela passagem, né, em que o Dr. Chabaraz vai enfrentar o Dylan Dog, prendendo ele, o Groxo, uma outra mulher que acaba sendo envolvida numa trama que basicamente vai trazer o universo de zumbis para as páginas da publicação. Dr. Chabaraz era muito amigo, né, do marido dessa mulher, que retorna para sua casa todo estranho, reclamando de dores, até que ele acaba atacando essa mulher, que reage em legítima defesa, matando ele. E aí, obviamente, ela acaba sendo investigada pela polícia até buscar o socorro aí do Investigador de Pesadelos, porque ela acredita que ele estava morto quando ela matou ele novamente. De qualquer forma, o Tiziano Sclavi já vai deixar tudo muito claro já nessa primeira edição. Qual é o gênero do material, qual é a linha narrativa que ele vai acabar seguindo. Inclusive, nós vamos ter a participação do Groxo, né, que é o assistente do Dylan Dog, fazendo as suas piadinhas infames ao longo da publicação. Aí nós chegamos na segunda história, Jack o Estripador, com arte do Gustavo Trigo, ótimo desenhista, inclusive. Nós temos aquela mesa de invocação e parece que o Jack Estripador foi o fantasma invocado. E logo depois, os participantes dessa mesa começam a ser mortos. A sobrinha dessa sensitiva que coordenava essa mesa de invocação vai buscar o auxílio do Dylan Dog para tentar desvendar essa série de crimes. Um detalhe que eu acabei até esquecendo é que o Dylan Dog, ele é um cara muito romântico, é um cara bonitão e que se apaixona muito fácil, então ele acaba se envolvendo com as suas clientes. É muito interessante, né, o quanto que ele fica apaixonado. Ele conhece a pessoa num dia e no outro ele já está noivo. Tem algo meio irônico aí nas ações do personagem, ele que é abstêmico, né, não bebe álcool, também não come carne. É um ex-policial que não gosta de andar armado, é sempre o Groxo que carrega a sua arma, mas em momentos de necessidade ele utiliza. Uma história bem escrita, um final realmente bem interessante, os personagens dessa trama são realmente muito legais, principalmente a sobrinha dessa sensitiva. Aí nós chegamos na terceira história, As Noites da Lua Cheia, com a arte do Grassani, que particularmente não curti muito, e essa história também eu acho a mais fraca do encadernado. Nessa trama nós temos uma espécie de convento, onde uma garota ela está há 9 meses desaparecida. Existe algo muito estranho ocorrendo naquela localidade. O Dylan Dog parte nessa investigação junto do Groxo, né, conforme vocês estão vendo aqui. E descobre-se que tem algo a ver com lobos. Não dá para falar nada muito além disso, mas eu realmente achei uma trama um tanto fraca em comparação com as demais dentro desse volume aqui. Na sequência, a quarta história, O Fantasma de Anna Never, com a arte do Corrado Roy, que desenha demais. O cara é realmente foda. Nós temos um ator que está tentando retomar a sua carreira, mas ele é alcoólatra, é um cara que perde as estribeiras e ele acaba visualizando uma mulher, que ele acredita ser uma fantasma, que começa a ser esquartejada. Pô, um fantasma sendo esquartejado, muito sangue. Ele acha que está enlouquecendo. Ele está tentando retomar a sua carreira
E conforme a história vai sendo desenvolvida, ele vai meio que juntando as peças de um quebra-cabeça. Não, isso daqui foi do roteiro que eu li. E isso pode ter feito com que ele sonhasse com essa parte sobrenatural do fantasma dessa mulher. Só que essa mesma mulher, ela aparece no set de filmagens. E aí o Dylan Dog, mais uma vez, acaba entrando em cena, ele que é amigo, né, desse ator em decadência que está tentando, né, dar a volta por cima para solucionar esse caso. Ótimos desenhos do Conrado Roy, uma trama realmente bem escrita, muito bem desenhada, uma das melhores histórias desse encadernado aqui. Na quinta história nós temos Os Matadores, com a arte do Luca Del Uomo, uma ótima arte, diga-se de passagem, onde pessoas normais, que não têm passagens pela polícia, que não são criminosos, começam a ter ações homicidas. Do nada, eles matam pessoas próximas. E isso se torna frequente. O Dylan Dog, ele vai conversar com o detetive Block, que é um dos personagens mais recorrentes dentro da publicação do Dylan Dog. Eles são amigos desde a época em que o Dylan Dog era um agente da Scotland Yard, né, para informar sobre o que está acontecendo. Ele tenta buscar relatórios, né, desses crimes, saber mais detalhes para poder solucionar esse caso. E nós vamos ter aqui um personagem que também, não digo de forma tão corriqueira, mas que eventualmente ele acaba aparecendo dentro das histórias do protagonista, que é o Wells, o professor Wells, mais uma grande homenagem aí, né? Que é um bilionário que faz algumas invenções malucas, e ele acabou criando ali um aparelho que é capaz de detectar o mal. E é ele que alerta o Dylan Dog sobre essa série de assassinatos. Mas será que ele é um bilionário lunático ou ele realmente tem uma espécie de sexto sentido com relação, né, à maldade que permeia o mundo? É uma trama que vai envolver poderosos, milionários, bilionários, questões políticas. A mídia apelida, inclusive, essa série de assassinatos como um vírus que se espalha entre as pessoas. É uma história bem interessante, né, que mistura o sobrenatural com ficção científica também. É preciso ler a história para saber mais detalhes, não vou ficar aqui simplesmente contando toda a história. Aí chegamos no final dessa publicação, A Beleza do Demônio, com a arte do Gustavo Trigo, que é muito boa, como eu já disse. Tem um prólogo aqui sobre um assassino de aluguel que logo depois da Segunda Guerra Mundial, em 1945, ficou desempregado. E aqui ele está lamentando, até que ele diz que seria capaz de fazer um pacto com o demônio, e surge esse homem aqui, ó, com essa máscara. Tudo cheio das coincidências, sabe? Será que esse cara realmente é o demônio? Ou ele apareceu de forma casual ali, porque ouviu as lamentações desse homem? Mas ele basicamente contrata esse assassino para dar um fim a uma linda mulher, essa garota aqui. Aí eu não vou poder falar mais, senão eu vou estragar a surpresa. O lance é que esse homem, ele vai aparecer para o Dylan Dog buscando saber mais sobre esse baixote, como ele chama, esse senhor, né, que fez o pacto com ele, um pacto de sangue, inclusive. E esse assassino, ele vai em busca do Dylan Dog nos tempos atuais para saber onde pode encontrar esse senhor, esse baixote, como ele costuma chamar, né, esse homem que fez um pacto de sangue com ele. É uma trama também bem escrita, bem desenvolvida, com esse teor de sobrenatural, de inferno, demônios. Ótimos desenhos aí do Gustavo Trigo. Enfim, essas são as 6 histórias que vocês vão encontrar dentro dessa publicação, que basicamente é voltada para quem gosta do gênero de terror, que envolve fantasmas, serial killers, demônios. Mas não se engane, as histórias elas vão além do terror. Na verdade, muitas das histórias que são contadas dentro da publicação do Dylan Dog, elas são até metafóricas. Elas deixam ali nas entrelinhas algumas críticas, né, que os autores querem fazer em relação à sociedade inglesa, seja em relação à pobreza,
ao poder que algumas pessoas têm, ao machismo, ao racismo e assim por diante. Mas isso tudo, na verdade, fica mais nas entrelinhas da história. Não é uma publicação politizada no sentido panfletário. Político sempre vai ser, afinal, tudo é político. A questão é você simplesmente querer doutrinar o leitor enquanto você lê a obra. Não é isso que você vai encontrar dentro da publicação do Dylan Dog. Se você quiser fazer um entendimento mais reflexivo, mais intimista, você vai conseguir também fazer dentro das histórias do personagem. Mas se você quiser simplesmente ter a obra como um entretenimento, envolvendo terror, mortes e assim por diante, também vai satisfazer a sua leitura. Então, galera, que nota que eu dou para esse primeiro volume de Dylan Dog Omnibus? Eu dou a nota 9. Fica a dica para vocês, quem gosta realmente do gênero é um prato cheio. E que venham mais edições aí do Dylan Dog Omnibus pela Mitos Editora. Então é isso daí, eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo, não esqueça de dar o seu like, compartilhar e ficamos até a próxima. Fui!